Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos no 12º domingo do tempo comum. O Senhor nos fala, e nós podemos colher a mensagem de Deus para nós, colher o espírito da liturgia de hoje, através especialmente da oração do dia desta liturgia, a oração da coleta, aquele oremos que o padre faz no começo da missa. Podemos daí tirar uma chave de leitura para mergulharmos na liturgia da palavra. Veja qual é a oração que nós fazemos hoje, o que nós pedimos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Essa é a graça que nós pedimos hoje para o Senhor, a graça de amá-lo e temê-lo. E nós, aqui na liturgia da palavra, nas diversas leituras, vamos encontrar porquê da necessidade de amar e temer a Deus. E o que nós encontramos aqui, meus irmãos, é a verdade segundo a qual, se nós não tememos a Deus, nós tememos as forças deste mundo. Quem não teme a Deus, teme aos homens, teme o mundo, teme a morte. E a morte aparece aqui como tema recorrente na liturgia da palavra de hoje. Lá na carta de São Paulo aos Romanos, nós vemos a origem da morte na humanidade. Paulo diz assim: irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Quando Deus nos criou, Ele não nos criou para a morte. Você não foi feito para a morte. E apesar de a nossa natureza ser mortal, o Senhor nos deu uma graça préternatural. Ou seja, uma graça extraordinária. Naquele estado de santidade original em que os nossos primeiros pais se encontravam, havia essa graça da imortalidade do corpo. Então, antes do pecado, ao final da vida do homem, ele iria ao céu, iria a Deus, sem passar pela morte. Mas então, quando o homem peca, rompe a sua amizade com Deus, corta o seu laço com Deus, e assim se fecha para a graça do Senhor, e portanto deixa de ter aquelas graças, aqueles dons préternaturais que tinha naquele estado de santidade original. E, portanto, com o pecado, entra a morte no mundo. Então, nós passamos a nos proteger com este instinto natural que nós temos de sobrevivência, que eu tenho, você tem, que os animais têm. Nós não queremos passar pela morte, porque nós não fomos feitos para ela. Então, nós evitamos aquilo que nos aproxima da morte. Nós evitamos o sofrimento, evitamos a dor. Mas acontece que nós não somos seres meramente instintuais. Você tem algo dentro de si que é mais do que um instinto de sobrevivência que te faz fugir da dor, fugir do sofrimento. Você tem uma alma. Nós temos
algo em nós que é imortal. A nossa alma não morre. E é a partir deste princípio imortal dentro de nós que nós somos chamados a nos relacionar com os sofrimentos, com as dores, com as tribulações deste mundo. Veja o que acontece aqui com Jeremias. Grande profeta, muito conhecido. Jeremias é um daqueles profetas que os católicos conhecem. E nós conhecemos sobretudo aquela passagem da vocação de Jeremias, que não é a primeira leitura de hoje, mas eu até separei aqui na Bíblia para te lembrar que passagem linda que é a vocação de Jeremias. Logo no início, a partir do versículo 4 do livro de Jeremias, capítulo 1, ele diz: veio a mim a palavra do Senhor, antes que te formasse no seio de tua mãe, eu te conheci. Antes de saíres do teu ventre, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Como nós achamos linda essa passagem. E é, de fato. Depois Jeremias responde: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, eu sou apenas um menino, uma criança. E Deus diz: não diga sou um menino, pois irás a quem eu te enviar e dirás tudo aquilo que eu mandar dizer. Não tenhas medo. Só que, se a gente continua a história de Jeremias, a gente vê que a coisa não é tão romântica assim. E se a gente continua alguns versículos para frente, o Senhor diz para que ele está chamando Jeremias. O que é que Jeremias vai profetizar? O Senhor estende a mão, toca a boca de Jeremias e diz: eu ponho minhas palavras na tua boca. Vê, hoje eu te constituí sobre as nações e reinos para arrancar e para derrubar, para devastar e para destruir, para edificar e para plantar. Essa era a missão de Jeremias. Jeremias, ele não foi chamado a ser profeta para anunciar simplesmente coisas bonitas. Ele foi chamado a anunciar a verdade, a chamar o povo à conversão, a falar aos líderes do povo que estavam traindo a aliança do Senhor e dizer-lhes: este é o caminho da destruição. Jeremias ele profetiza na iminência do exílio da Babilônia. O Senhor lhe dá uma clarividência, uma lucidez, que o faz ver para onde o povo estava caminhando. Só que quando ele começa a profetizar isso, acontece de fato o que ele temia. Ele é perseguido, caluniado. Aqui no capítulo 20 a gente vê o que aconteceu com Jeremias. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observam as minhas falhas, aqueles que antes eram amigos de Jeremias. E talvez isso já tenha acontecido com você. E aqui eu digo, por causa do reino. Os amigos de Jeremias tentam pegá-lo em alguma falha, como fizeram com Jesus, dizendo: talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Jeremias foi levado à masmorra, apanhou, foi perseguido e permaneceu firme na sua missão. E mesmo assim, os líderes do povo, o rei, foi infiel, fez aliança com os egípcios. E assim Jerusalém foi devastada. E o povo viu o exílio. Se coloca no lugar de Jeremias. Ele tinha medo. Deus disse: eu estarei com você.
ele profetiza, sofre por isso, mesmo assim, era como se a missão dele tivesse fracassado. Ele, logo depois que o povo é exilado, é levado contra a sua vontade para o Egito com um grupo de refugiados. E ali morre. Aos olhos humanos, aos olhos do nosso instinto, a vida de Jeremias foi um fracasso. Mas veja o que ele também diz aqui. Ele diz: mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. E no final, aqui, no versículo 13, ele já canta a vitória do Senhor, mesmo sem vê-la. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Jeremias viveu pela fé. E é isso que o Senhor nos ensina hoje no Evangelho. Ele diz: olha, vocês vão ser perseguidos. A vida cristã não é uma vida de tranquilidade, de sossego. É uma vida de martírio, de testemunho até o fim, mesmo em meio aos sofrimentos. É uma vida de cruz. Mas ele diz aos apóstolos, ele diz, os apóstolos que foram martirizados, todos, com exceção de João, morreram mártires. João morreu exilado. Ele diz: não tenhais medo dos homens. E se não tenhais medo dos homens, não é fiquem tranquilos, eles não vão fazer nada com o corpo de vocês. Não, ele diz, depois no versículo 28, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Qual é o seu medo, meu irmão, minha irmã? Talvez você esteja com medo da doença, você esteja com medo de alguém, de alguma situação, na morte mesmo. Talvez isso, todos nós somos tentados a isso. O medo do que os outros vão pensar ou dizer, de como seremos aceitos no nosso meio social, até mesmo no meio dos familiares, nos leva a dar um testemunho fraco da nossa fé. Agora o Senhor diz isso aqui, ó. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Nós pedimos a graça, repito, dai-nos, Senhor Deus, por toda a vida a graça de vos amar e temer. Aquilo que nós temos que temer é a separação eterna de Deus. Não como um medo de escravos, medo de sermos açoitados pelo Senhor, não. Um medo de filhos que não querem nunca se separar do Pai. Porque o inferno é isso, o inferno é viver longe de Deus. E nós não queremos nunca nos separarmos do Senhor. Percebe? Também o temor do inferno pode ser um temor filial. Eu não quero desagradar o Senhor e me separar dEle, porque Ele me ama e eu o amo. E então, se eu temo a Deus, eu não temo o mundo, porque o mundo não pode tirar a salvação da minha alma. Podem tirar o que for de mim e de você. Podem nos prender, nos caluniar, até nos matar. Mas não podem nos roubar de Deus. Até mesmo o demônio, nem mesmo o diabo pode nos roubar de Deus. Todos os demônios do inferno não podem nos obrigar a pecar. É por isso que o Senhor diz aqui: vós valeis mais do que os pássaros de quem o Pai cuida. Portanto, não tenhais medo.
Quem é o Senhor que cuida de nós, meus irmãos? O Senhor que cuida de nós é o Senhor que venceu a morte. Também lá na carta aos Romanos nós lemos lá no final: a transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas de modo bem mais superior foi que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Não há o que temer. Os apóstolos, esses que ouviram isso aqui, depois que Jesus subiu aos céus, estavam com medo da morte. Eles estavam ouvindo aquele instinto animal deles que mandava fugir do sofrimento. Estavam trancados. Mas então, quando veio o Espírito Santo, eles fizeram o que o Senhor diz aqui, proclamando sobre os telhados a verdade de Deus sem medo, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, que é o amor, e o amor lança fora o temor. Hoje peça ao Espírito Santo que Ele te dê a graça de amar e temer a Deus sobre todas as coisas, e assim todo medo, toda angústia, toda perturbação interior cessa, vai embora. Amando e temendo o Senhor, nós escutamos: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. Que tenhamos determinada determinação em seguir o Senhor, venha o que vier, que assim seja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.